audiência querida! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Omnimídia Cast. Como você já sabe, eu sou o Paulinho Braga, CEO da Dax Omnimídia. E aqui nesse espaço eu converso com grandes especialistas do mercado para trazer diferentes perspectivas e gerar insights valiosos que podem te ajudar a encontrar as melhores soluções de comunicação e mídia. Não perca essa oportunidade de aprender com os melhores profissionais do mercado. Acompanhe o Omnimídia Cast e descubra como melhorar as suas estratégias e crescer mais. Estamos muito empolgados em apresentar o nosso episódio de hoje, que vai abordar o tema Bora Vender Mais, dicas de marketing e vendas, com um dos maiores especialistas do mercado, Alfredo Soares. O Alfredo é empreendedor apaixonado por vendas, marketing e varejo, é sócio da Vetex, a maior plataforma de e-commerce da América Latina, e conselheiro da Loja Integrada. Além disso, ele é cofundador e mentor do G4 Educação, investidor anjo em mais de 25 startups, palestrante e autor de best-sellers como Bora Vender e Bora Varejo. Alfredo, que prazer ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigado por nos dar um pouquinho desse seu tempo. Sua agenda tão concorrida, obrigado mesmo. Pô, pra mim é um prazer estar aqui. Acho que me sinto um pouco vivo nessa história que a gente está vivendo aqui do podcast, do Omnimídia tá ganhando esse protagonismo no mercado, tá se tornando um termo relevante no mercado. Acho que você está sendo responsável por isso, mas eu me sinto ali participando do nascimento desse conceito, dessa ideia. Parabéns pelo que a Dax tem feito aí no mercado também. É uma honra estar aqui. Você que é parceiro nosso do G4, está em tudo com a gente. Já estive lá com você. Fico super feliz de estar aqui, cara. Eu não sei se vocês entenderam o que ele quis dizer com isso de fazer parte, mas eu vou explicar para vocês. O Alfredo, na verdade, quando nós nos conhecemos e começamos a conversar um pouco mais a respeito da Dax e do que nós fazíamos, ele deu uma olhada no nosso posicionamento e ele disse, para começo de conversa você tem que definir o teu portfólio, o teu produto, o que você entrega, não dá para ser o que você fala hoje. A gente tem que ter um outro posicionamento. E aí quem criou o termo Omnimídia foi o Alfredo. Num almoço nosso, ele falou assim, você tem como se posicionar como ele pega um termo que já existe, que a galera já né, que é o Omnichannel, só que o channel é muito pouco entendido, assim, rápido, né? Aqueles 2 segundos que o nosso cérebro escuta alguma coisa e entende. E a palavra mídia, tá no nosso vocabulário diário, por causa da rede social, por causa do social media, então... E a sacada foi tão excelente que quando a gente fala Omnimídia, as pessoas têm a impressão de que já conhecem. Já ouviu falar. Que é um negócio que já existe. E a gente fala, não existe. Inclusive, a Omnimídia é marca registrada da Dax. Eu vi o Rzinho ali, achei marca mal. registrada. E outra coisa também, o grande idealizador e quem teve realmente a ideia do nosso podcast também foi o Alfredo. Então nós devemos tudo isso daqui que nós estamos fazendo a ideia do Alfredo. Isso aí tá pago já. Que eu acho que ele, se tiver que dizer, um grande mentor da Dax. A provocação aqui é que um dia a Dax vai ser substituída pelo Omnimídia, né? É isso aí. Essa é acho que o caminho aí. Um dia o Omnimídia ser tão forte que vai se tornar o próprio nome da companhia. Maravilhoso, que bom mesmo. Alfredo, a nossa audiência deve estar aí super curiosa para ouvir o teu conteúdo. Para a gente aquecer um pouquinho aqui e começar aqui a nossa conversa, conta um pouquinho da sua jornada, da sua trajetória. Eu sei que tem muita história para contar, mas tenta resumir aí para o nosso pessoal. Cara, de forma bem resumida assim, eu sou do Rio de Janeiro, tenho 35 anos. Comecei a trabalhar com 15 anos com meu pai, como assistente. Ele alugava o barco e eu era assistente dele quando ele alugava o barco. Então eu era um marinheiro assistente ali, era o meu freela, né? Eu fazia final de semana. E com 17 anos na faculdade eu vi uma oportunidade de começar a ser representante comercial de uma gráfica. Eu cursava publicidade e aí eu fui rodar um trabalho numa gráfica e vi lá a oportunidade de que se você comprasse o kit, você se tornava um representante comercial. Na época eu tinha sido rejeitado para 6 estágios e eu olhei aquilo ali como uma grande oportunidade para eu começar a trabalhar. Já tinha aquela cobrança, né, um pouco do pai ali, da mãe. E comecei vendendo cartão de visita, oferecendo cartão de visita, oferecendo imã de geladeira na rua, porta em porta. Foi assim que, literalmente, eu comecei na Conde Bonfim,
no Rio de Janeiro, entrando nos lugares, perguntando, pô, quem é responsável aqui pelo marketing? Pô, você roda cartão de visita, tem minha de geladeira? Pô, tá aqui meu contato, meu mostruário e tal. E foi assim que eu comecei, vendedor raiz ali mesmo. Com o tempo, eu fui tendo oportunidade, fui criando minha carteira de cliente, e aí eu aluguei uma sala comercial no Rio de Janeiro para cuidar dessa minha carteira de clientes e para administrar um site que era do meu primo, que era da minha família, que era o melhorespraias.com.br. Então eu tinha que ligar para os hotéis e fazer o cadastro dos hotéis no site e tentar vender para eles terem destaque no site, fazer anúncio e tudo mais. E aí, com esses 2 projetos na mão, aluguei uma sala, comecei ali a montar um time, né? Na época eu olhei para meus amigos de colégio que não tinham conseguido estágio também, de faculdade, falei, cara, quer ganhar 300 pratas aqui para fazer isso? Meu primo me pagava 1.800, eu gastava 500 de aluguel e com o resto eu gastava com essa ajuda de custo pra galera, mais comissão. E aí comecei no mundo de agência, passei pela crise de 2008, quebrei, fiquei sem cliente, fiquei desesperado. E aí, quando eu voltei desse momento, eu já voltei de uma forma diferente. Já voltei criando logomarca, criando site, e aí já voltei um pouco mais digital, né? E nesse momento, eu comecei a ver que as demandas que chegavam para minha agência já não eram mais de fazer um site, era de fazer uma loja virtual. E aí entra o e-commerce na minha vida. Eu começo a ter essa demanda, não sabia como é que fazia, começa a procurar prestador de serviço. Na época, o Brasil, fazer uma loja virtual era R$100 mil, era caro. Você tinha ali algumas plataformas de fora do Brasil entrando no Brasil, mas bem incipiente. Então, não tinha integração, não tinha muita coisa. E nascia a loja integrada, nessa época. E aí eu tentei fazer parceria com elas, com as duas, não rolou. Tentei com a Vetex, não rolou. Falei, cara, vou tentar vender o WordPress. E comecei a vendi 45 projetos em WordPress e não deu certo. E aí, na busca pela solução, eu acabei chegando no Ricardo, que é o meu sócio, né? E ele tinha desenvolvido um sistema para fazer site e para o cliente administrar mais fácil, que ele falou, cara, talvez eu consiga fazer o checkout e isso aqui virar um e-commerce. E aí, cara, long story short... A diferença basicamente de um site bem construído para um e-commerce é o checkout, né? Na época ele já tinha esse site catálogo que a gente chamava, Sim. Que era o site que apresentava os produtos. Depois desse site, veio a época do site orçamento, que era o site que tinha um carrinho. Então você fazia o carrinho, apertava o botão, ele te mandava por e-mail. Perfeito. Depois passou a salvar no admin. E depois entra o checkout com status de pagamento. Ele tinha desenvolvido até mandar por e-mail. Aí ele começou fazendo para guardar no admin, que é a parte de gestão, e depois ele fez o checkout. Cara, long story short aqui, foi muito desafiador. Eu lembro de uma história que a gente estava com os caras já ameaçando a gente de processo, porque os caras tinham comprado o e-commerce e não estava ficando pronto. E o checkout não funcionava, e o Ricardo me chamou 1h da manhã no escritório, me ligou, estava em casa já. Ele falou assim, irmão, me desculpa. Não sei o que é, não tô conseguindo resolver. E eu falei, cara, calma, eu tô indo aí pro escritório, vamos tentar pensar numa forma. Fui pro escritório. Você falou, né? Detalhe, 1h da manhã eu tava em casa já. A vida de empreendedor é fácil. Tava em casa já, 1h da manhã. Eu já tava virado algumas noites ali. Fui pra lá, eu não era desenvolvedor, então também não tinha por que eu ficar ali que não ia resolver. Sim. Mas ele me ligou, eu vi que não era uma questão de técnica, era uma questão de decisão. Fui pra lá, falei, cara, quais são os cenários que a gente tem? Cenário A, conseguir fazer. Quais são as opções pra gente conseguir o cenário A? Cenário B, a gente fazer o site dos caras no nosso concorrente, em outra plataforma, e entregar o site pro cara, até porque o cara contratou o nosso serviço. Então a gente simplesmente não cobra a mensalidade dele, mas entrega o site pronto para ele em outra plataforma. E a terceira, e aí, enfim,
colocamos todos os cenários e fomos vendo as opcionalidades de executar os cenários. E, cara, não tinha muita opção. Era muito difícil a gente conseguir resolver pro dia seguinte. E no dia seguinte a gente tinha 7 entregas de loja. Que já tava 40 dias atrasado. Então já tava na ameaça, no devolve meu dinheiro. A gente era muito pequeno. E tava perto de resolver ou tava difícil pra caramba? Não tava. Não tava, nem perto, nem longe. Não tava. Ele não sabia onde ele tava. Ele não sabia Meu qual era o problema, porque tava dando problema, o negócio só não funcionava. Igual o nosso carro, quando quebra, que a gente fala, mas por que quebrou? Eu continuei no mesmo caminho. Né? Porque uma coisa é o carro enguiçar, outra coisa é tu quebrar. Sim. Pô, passou num buraco, começou um barulho. Outra coisa é do nada, tu acorda e teu carro tá com barulho. Bom, resumo. Fomos tomar café da manhã às 5 da manhã, 5 e pouco da manhã na padaria. No meio do café, o Ricardo fala, cara, tive uma ideia. Vou voltar pro escritório correndo. Se levanta da mesa, sai correndo. Tinha até que era vontade de ir no banheiro. Enquanto ele chega no escritório, enquanto eu fecho, pego tudo que a gente tinha comprado, pago a conta. Era muito pertinho, era na padaria embaixo do prédio. O Ricardo subiu e resolveu a parada. Porra. Inacreditável. E aí dali começa um novo ciclo de problemas, né? Não é um novo ciclo de vitórias. Começa outros problemas que a gente foi enfrentar ali pra frente. Mas, enfim, foi quando chegou o e-commerce na minha vida, a tecnologia. Eu não sabia o que era SaaS, não sabia o que era nada disso, mas eu era um vendedor, eu era um cara que entendia muito sobre ajudar os clientes a vender, porque afinal de contas era isso que o cara queria tá quando claro eu fizesse aí, essas né? coisas. O teu primeiro problema em e-commerce foi que você vendeu sem ter produto, né? Vendi sem ter produto. Basicamente esse foi o teu problema. Dropship. E aí, cara, o que aconteceu dali em diante? Pô, a gente cresceu muito a X-Tech. A gente foi tomando decisões muito assertivas. E chegamos a criar 47 mil lojas em 3 anos. Caramba. Transacionamos 547 milhões de reais. E aí, a Vetex começou a assediar a gente, a falar, puta, faz sentido a gente se juntar, a gente tá querendo consolidar o low-end no Brasil, que é esse mercado de pequena e média empresa. A Vetex já era líder do mercado de enterprise. E aí, a gente falou, pô, começou a construir essa história. Cara, durou 10 meses e aí a gente vendeu a companhia para a Vetex. Na época, a Vetex valia 150 milhões de dólares. Então, pô, perto do valor que chegou no IPO de 4 bi de dólar. Foi 40 vezes, né, crescimento. Então, a gente teve essa oportunidade, na época, não só de ganhar um dinheirinho, como de se tornar sócio da Vetex. A gente se tornou sócio da Vetex. E aí se juntamos, começamos a gerenciar a loja integrada, começamos a construir tudo lá. E aí eu lancei meu livro. Do livro veio a ideia da gente fazer a imersão do G4, que o Thales puxou. Aí, na sequência, a gente lançou o G4, já viu que aquilo ali era mais do que um evento, que aquilo ali tinha potencial para construir um negócio. Fizemos o G4 virar um negócio, fui investindo em várias startups ao longo do caminho. Nos últimos 5 anos, sempre palestrando. Então, como a X-Tech não tinha dinheiro, eu comecei a palestrar para poder vender. Então, eu não tinha dinheiro para patrocinar o stand. Então, eu, palestrava para poder vender para a galera do evento. Então, educação sempre esteve presente na minha estratégia de venda. E aí, cara, comecei a virar advisor de algumas empresas. Escrevi 2 livros nessa história toda. Investi em mais de 20 startups. E hoje, tô aí, amarradão com o G4, no conselho da loja integrada ainda, que, é o meu legado. Eu estar presente lá, acompanhando as direções novas da empresa que o Vitão tá fazendo de forma brilhante, junto com o Danilo, junto com o Lucas, junto com o Renato. É uma honra gigante, é um prazer gigante. É como não deixar o meu legado morrer nesse universo que mudou minha vida e que eu tenho certeza que eu impactei dezenas de milhares de pessoas através das minhas palestras, livro, conteúdo. Muito nesse universo de e-commerce. E o G4, cara, que é a consagração de um propósito, de uma paixão, que é compartilhar conhecimento, é educação, é mentoria, é dar insight. Foi a forma que eu acho que eu encontrei de viver o meu maior poder, meu maior skill, que é a criatividade, que é essa capacidade de combinar as coisas, né, de ter isso. Isso é fruto do intercâmbio intelectual. Então, essa é a história mais ou menos, é nesse ponto que eu tô, escrevendo um livro novo com o Nizam, que sempre foi meu grande ídolo no Brasil.
Todos somos uma marca, falando um pouco dessa descentralização da mídia, né? Dessa questão de influência, conteúdo, experiência, que eu acho que são os 3 pilares aí que eu sempre utilizei nas minhas empresas, na Vetex, no G4, na Loja Integrada, na X-Tech, para construir negócios. Sempre foi a base de autoridade, de audiência, de experiências. Então, é uma forma agora de estar tangibilizando tudo isso. Parabéns pela história e parabéns também por ter optado por esse caminho da educação, né? Porque às vezes a pessoa ela se desenvolve tão bem na sua área, se desenvolve tão bem no seu trabalho, consegue descobrir técnicas e formas de fazer tão bem feitas, mas quer guardar aquilo para ela, né? De medo, não quero que minha concorrência tenha acesso a isso, eu quero ficar com aquilo. E isso, né, é muito pequeno. E você indo para a educação, você consegue compartilhar e você hoje é uma referência, né? Eu acho que é mais vergonha do que medo. Eu acho que tem pessoas que realmente têm uma vergonha ou dificuldade de estruturar o pensamento. O meu pensamento é um pensamento muito bagunçado. Você já teve aula comigo. Sim. Então, é um tipo de comunicação. Acho que no colégio, todo mundo que está assistindo a gente teve professores completamente diferentes. Tinha o cara que fazia aula fazendo exercício, tinha o cara que fazia aula copiando no quadro e obrigando você a copiar. Né? Então, são estilos de educação muito diferentes. O meu estilo é um estilo mais desconstruído, é mais bagunçado. E aí tem pessoas que têm essa dificuldade de estruturar um pensamento para passar para o próximo. E aí ela para ali, ela fala, cara, eu entendo, mas eu não consigo passar adiante. Eu não, eu sempre fui o famoso cara de pau. Então eu falei, cara, eu vou passar do jeito que eu sei, do jeito que eu tô imaginando. E aí vamos ver o que as pessoas entendem. Um pouco de ego também. Mas sabe que eu acho que é natural do ser humano, né? E principalmente eu acho que pessoas que se cobram demais, que são muito exigentes, eu me considero uma pessoa muito exigente que me cobro demais. Confesso que tinha preocupação quando fui fazer aqui o nosso podcast, que eu falei, tem que ser um negócio muito top, senão eu não quero botar a cara num negócio que não vai ser legal pra caramba, que não vai ter um conteúdo rico, que as pessoas não vão olhar e falar assim, putz, que legal. Mas eu admiro essa coragem de falar, cara, vamos pra cima. Eu já te vi, nunca vou esquecer, a gente estava num evento, não vou dizer qual evento. Não, pode falar. A sua palestra era dali a 30 minutos. E aí você estava lá com a sua equipe nos bastidores do evento, decidindo o que é que você ia falar na palestra. Gramado Summit. E falou assim, e aí, galera? Aí eu lembro que você virou para a equipe e falou assim, quer saber? É o seguinte, coloca só esse slide aqui, eu vou sentar no palco e vou desenrolar. E aí você fez isso e foi um sucesso incrível. Incrível. E foi mudando, né? Tinha os slides e aí eu peguei um papel, escrevi 3 coisas, falei, cara, quer saber? Eu vou tentar explicar sobre isso aqui pra galera lá na frente. Animal. E aí vai criando segurança também, né? Vai vendo que isso vai funcionando. Acho que é legal a galera entender que não é porque tem situações como essa que você tem um frio na barriga, você tá com medo. Mas o medo, ele não vira pânico. Então o medo, ele funciona. Ele te impulsiona, ele te faz se concentrar mais, ele te faz se preparar mais. É diferente. Perfeito. É diferente. E eu falo muito isso pro meu time, cara. Quando você tá acomodado, quando você tá se sentindo confortável, fudeu. Porque você não tá se puxando. Que é a mesma coisa de pilotar avião, de pilotar helicóptero, de pilotar barco. Tu vai pegando carro, tu vai pegando confiança. Aí a chance de dar uma merda, de você fazer uma curva numa velocidade, aí ela vai aumentando. Então eu acho que o medo, ele tem um papel importante na alta performance. Porque ele consegue fazer com que você busque uma concentração num nível muito diferente. Perfeito. Alfredo, falando um pouquinho agora de venda, entrando mais aí na tua área específica, muito se fala em técnicas de venda, né? Eu particularmente não gosto muito de técnicas de venda, aquele negócio do vendedor pitbull, aquele negócio do script, o que falar, como fazer, eu não sei, eu não gosto, não é meu estilo. E também tem uma vertente que fala muito de relacionamento, que venda é relacionamento, que você tem que criar esse relacionamento. Na tua opinião, quais são as aptidões, o que não pode faltar no homem de vendas, num cara que queira ter sucesso nessa área? Num homem, numa mulher, numa pessoa de vendas. Primeiro, assim, existem os 2 tipos. Existe a venda que eu chamo de community sales, né? Que é essa venda de comunidade. O que é comunidade? É sobre troca de valor. Seu prédio, sua casa, o clube,
Comunidade é sobre isso, é sobre pessoas agregando valor uma para as outras e convivendo. Então, existe esse tipo de venda. Você é um community sales. Você é um cara que em qualquer grupo que te coloque, você vai dar um jeito de entrar no contexto da conversa, você vai dar um jeito de, fazer o esporte que a galera tá fazendo e você vai conseguir, de certa forma, entregar conhecimento, valor, experiência, o que for para aquele grupo de pessoas que você tá participando. Você é um cara que se sai muito bem nisso. Eu também sou um cara que me saio bem nisso. Então a gente tem que se expor a mais grupos, né? Contanto que a gente tenha agenda e paciência e pessoas com interesse em comum, para que a gente consiga capturar valor desse relacionamento. Perfeito. Então esse é um caminho. Agora, existe o outro produto que não é sobre isso. Existe o outro produto que é sobre você atender o telefone, entender qual é o cliente, documentar aquilo no CRM, fazer follow-up com o cara o número de vezes precisa. Então, existe também o outro lado, que aí você vai ter vários perfis de vendedor. Vai ter o cara que é melhor quando a venda é receptiva, vai ter o cara que é muito bom de criar uma oportunidade, de marcar uma reunião, de criar uma conexão, né? Então, você tem ali também vários tipos. Então, acho que no final, a gente não pode querer colocar nenhum dos dois estilos num pedestal. Eu acho que vender, assim, acho que até vai dar um corte legal isso aqui. Eu acho que vender é a mágica da conexão. Porque hoje o mais difícil é você ter a atenção das pessoas, você conectar. Chamar a atenção não é difícil, galera. Chamar a atenção, tu bota a melancia na cabeça, tu já deve ter ouvido isso da tua mãe, da tua avó. Tu bota uma melancia na cabeça e todo mundo te olha. Difícil é fazer com que as pessoas te reconheçam. Difícil é fazer com que as pessoas te escutem. Se você for numa praça agora, subir num banco e começar a falar alto, todo mundo vai te ver. Todo mundo vai virar a cabeça e olhar pra você. Mas o sucesso não é as pessoas verem que você tá falando, mas elas pararem pra te ouvir. Na venda, é a mesma coisa. É o quanto você consegue criar um story selling no qual a pessoa compra, com o tempo dela. Você está comprando com o tempo a atenção da pessoa. E aí a pessoa vai parar para te ouvir. E aí a pessoa vai fazer o quê? Ela vai tentar te entender. E o teu papel é ser claro e conseguir criar uma conexão entre aquele produto com alguma necessidade daquela pessoa. E aí tem 3 pontos importantes para você ser um vendedor muito bom. Tá? Na minha visão, eu estou falando não de gestor de venda, de criar plano comercial. Estamos falando aqui agora de conversão. Para atender o cliente. Primeiro é entender o que o cliente quer. Segundo é identificar o que o cliente precisa. O que ele quer, ele te fala. O que ele precisa, você tem que saber. Vai depender da tua experiência. Eu já ia te perguntar qual a diferença, perfeito. E o segundo é onde ele percebe valor, que é completamente diferente. Então, por exemplo, quando a gente fala do cartão Black, todo mundo quer ter um cartão Black. Chega a ser sonho quando tu tem ali 15, 16 anos, de você, preciso ter um cartão Black. Né? Hoje em dia, eu não sei, você não viu, eu vejo no TikTok direto quem vende para envelopar o teu Nubank. Envelopar o teu cartão, juro por Deus. Black, envelopar o teu cartão com os cartões Black, já viu isso? É insano. Por quê? Se alguém tá vendendo isso, aqui tem mercado, ponto. Então é uma realidade que eu tô falando aqui. Por quê? Porque isso é uma percepção de valor. É uma entrega real de valor? Um cartão Black te dá status mesmo? Faz de você alguém que você não é? Não. Mas ele te dá essa percepção de valor. Agora, o que o cliente quer? Ele quer status. Ele precisa de status? Não. Ele precisa de uma sala VIP. Se ele tiver a sala VIP, aí ele tem status. Perfeito. Então, é sobre criar essa conexão para você conectar o produto ou o serviço que você vende com aquele outro consumidor do outro lado, entendeu? Essa, para mim, é a mágica, é a arte junto com a ciência que forma um vendedor de alta performance. Maravilhoso. E como você é uma pessoa do ramo de educação, da área de educação, qual que é o melhor caminho para um profissional para que ele consiga desenvolver essas competências que você acabou de falar? Cara, intercâmbio intelectual, trocar com pessoas de outro segmento. Só tem um ponto aqui. As pessoas estão confundindo muito hoje, né? Treinamento com conhecimento.
Então a pessoa vai lá ver um curso online. Ela acessou conhecimento. Ela não treinou. Certo. Treino, a palavra treino, ela remete à repetição. Então as pessoas precisam treinar vendas. Ou seja, repetir. Então nada vai ensinar diferente do que você ter repetição. Quando você entrou no primeiro grupo, porra, eu passei por isso. Quando eu entrei no primeiro grupo, eu era chato. Quando eu entrei no segundo grupo, porra, eu já fui um pouco, eu já comecei a entender melhor o que era o cara inconveniente do insistente, né? A gente que é vendedor raiz de fazer relacionamento e tal, a gente passa por isso, pô. Tem hora que a gente quer tanto um relacionamento que a gente não percebe que a gente cercou o cara. E aí você fala assim, pô, mas isso é bom? Não, porque às vezes o dar o espaço cria a oportunidade, né? É igual relacionamento, irmão. Que às vezes você tá querendo namorar a menina, você não pode dar tudo de bandeja, porque você tem que deixar... Isso. É a mesma coisa, é a arte, é uma arte essa porra. Perfeito. Não tem jeito. Então, eu acho que a pessoa, óbvio, hoje tem que ter um intercâmbio intelectual, ou seja, ela tem que aprender, tem que documentar, senão vira um bate-papo de bar. Então não adianta eu falar, pô, Paulinho, como é que você tá vendendo na Dax? Cara, o que você tá fazendo? Pô, o que você tá investindo? Como é que funciona isso aqui? E, porra, foda-se. Tô só ouvindo. Não. Tem que pegar e anotar. Eu vejo isso, cara, que várias pessoas, você passou pelo G4, sentam lá pra fazer a mentoria com a gente e não tem pergunta, pô. O cara formula a pergunta na hora. E, cara, todo mundo que tá assistindo a gente sabe. Quanto melhor a pergunta, sem dúvida, melhor a resposta. Não tem como você dar uma resposta boa pra uma pergunta merda. Então, tem que aprender essa questão de perguntar, de documentar, trazer isso pra tua prática, treinar, entender, ter autoconhecimento pra entender, cara, como é que você aprende? Qual é o nível de repetição que você tem que fazer pra aprender? Porque tem gente que aprende pela primeira vez, tem gente que tem que fazer 10 vezes. Então, esse autoconhecimento é importante. E o terceiro pilar, eu acho, do vendedor que muda o jogo é sobre oratória. E a oratória não no sentido de falar só, mas no sentido de se comunicar, de formatar um e-mail, de escrever. Isso faz muita diferença hoje em dia. Isso é fundamental, cara. Porque hoje é muito áudio, é muito vídeo. Então, eu sempre falo isso, o poder da comunicação não está em você falar, porque isso qualquer um paga e fala. O poder da comunicação está no quanto as pessoas te entendem. Eu percebo isso em mim. Eu percebo que às vezes eu falo as coisas e as pessoas não entendem, mas o jeito que eu falo faz elas terem um insight, faz elas pensarem alguma coisa que elas não estavam pensando e fazer alguma coisa que elas não estavam fazendo, mesmo sendo óbvio. E aí elas, obviamente, associam aquilo a mim, porque a minha comunicação levou ela para aquilo ali. Então a comunicação ela tem um pouco disso. E, cara, os maiores líderes da humanidade lideraram pelo poder da comunicação. Não foi pelo poder do dinheiro. A gente tem esse caso no Brasil. Claro. Não foi pelo poder do dinheiro, não. Não, foi pelo poder da comunicação. Poder da comunicação, sem dúvida nenhuma. E comunicação é isso. É o quanto você consegue tocar o outro. O quanto a tua mensagem consegue ser entendida. Isso que você falou é muito interessante, né? De praticar. E existem estatísticas, né? Estatísticas que comprovam assim, o grau de aprendizado que você tem de um determinado conteúdo. Quando você escuta aquele conteúdo é quando você lê aquele conteúdo já é maior do que quando você escuta. E muda de pessoas. Quando tem audiovisual já é maior ainda o teu grau de absorção do conteúdo. Né? Quando você transmite, quando você ensina é o grau máximo. É o grau máximo, assim. Então, se você... E isso é muito interessante, porque todas as mentorias, aí, todos os encontros que eu participei do G4, tem vários empreendedores lá no G4 que eles têm essa prática de fazer o quê? Eu vou para um evento como esse, eu vou ouvir uma determinada palestra, eu vou receber um conteúdo, eu vou anotar aquilo tudo, vou voltar para a minha empresa depois e vou replicar aquilo para toda a minha equipe. Sensacional. Sim, primeiro ele está fazendo um grande bem para a equipe dele, porque ele está replicando um conteúdo riquíssimo. Exato. E segundo para ele mesmo, perfeito. Porque ele vai fixar demais aquele conteúdo perfeito. A partir do momento que ele fez isso. Perfeito. Maravilhoso. Alfredo, te perguntar uma coisa agora a respeito de tendência. O que você diria que é tendência hoje em marketing, em vendas, assim, coisas assim up to date, coisas que estão realmente modernas e que são as próximas tendências aí, falando-se em marketing e vendas? Cara, acho que
pudesse falar uma coisa, assim, eu acho que esses 3 pilares, conteúdo para adquirir cliente, adquirir audiência, influência, não para só adquirir, mas influência para você converter mais o teu cliente. É os formadores de opinião e não o cara que vai panfletar digitalmente a tua marca que eu tô falando aqui. É o cara que vai humanizar a tua marca, que vai compartilhar esses atributos que ele tem, etc. E a experiência para aumentar a LTV, aumentar a retenção, eu acho que são as 3 tendências aí para a próxima década do marketing, sem sombra de dúvidas. E aí quando você desdobra cada um desses, cara, são infinitos. Se a gente desdobrar conteúdo só em Instagram, você tá falando de Reels, de Stories, de feed. Porra, comunidade agora. Comunidade. Só ali dentro já tem diversos diferentes formatos de conteúdo. Quando você pensa em podcast, você tem o podcast dos outros, você pode fazer o teu podcast, você tem o corte, assim, você pode transformar o podcast num livro, num e-book, você pode transformar um podcast bom num artigo. Então, assim, essa capacidade hoje, e com inteligência artificial, que aí, tipo assim, eu não citei o impacto da inteligência artificial no marketing, porque aí essa é outra pauta pra gente discutir. Porque tá nas perguntas aqui. A gente ainda vai ter que falar disso ainda hoje. De forma geral, eu acho que esses 3 pilares, com o nível de granularidade que dá pra se fazer hoje, de sofisticação, porra, é muito absurdo. Você pode pegar hoje Via Varejo, você pode pegar hoje Magalu, porra, o desafio que elas estão tendo de contextualizar a comunicação por momento, por lugar e por pessoa é bizarro. Então, tipo, você não manda mais um e-mail marketing da Magazine Luiza. Você manda um e-mail marketing pra mulher, você manda um e-mail marketing pra mãe, você manda um e-mail marketing pra homem, você manda um e-mail marketing diferente pra homem solteiro. Então não tem mais aquela coisa, minha base de clientes vão mandar um e-mail. Não. Eu quero pegar aquele grupo de cliente, aquele persona. Esse cara, ele responde e-mail normalmente mais para as 10 da noite, tá? E aí você começa a ser muito mais assertivo. Então, se eu pudesse resumir a minha maior tendência para os próximos 10 anos, aí, para a próxima década do marketing, vai ser a contextualização da mensagem. Cara, isso aí é maravilhoso que você falou, e eu tenho uma coisa que eu falo muito, que as pessoas, não é que elas se incomodam com a propaganda, não é que elas se incomodam com o spam, elas se incomodam com conteúdo irrelevante. Né? Concorda comigo? Assim, se aquele conteúdo não tem nada a ver comigo, cara, isso me incomoda. Cara, se a gente olhar para a década passada, a quantidade de conteúdo que existia no mundo era muito menor. Os tempos de conteúdo de retenção de atenção era muito maior. A novela levava 1 hora. A novela levava 45 minutos. Eu lembro, Malhação, que era uma novelinha mais curta de 30. Mas o resto das novelas era 1 hora, 1h10. Sim. Então, porra, você tinha 1h10 de um conteúdo. Que aí você tinha os intervalos ali. Hoje em dia a gente não consome conteúdo de 2, 3 minutos, a gente já acha muito. O conteúdo, pra ser muito bom a ponto de você não meter a mão no teu... Você vai no cinema, você vê toda hora uma claridadezinha em cima das cadeiras. Por quê? Porque a galera dando uma mexidinha no celular ali, mandando um WhatsApp, dando um confere. O filme ficou chato, tem uma cena muito chata, tá ali dando um scroll no Instagram. Então o consumo de mídia, ele hoje não é mais mono. Ele hoje é multi. Você tá sempre consumindo multimídia. Sempre. Você tá sempre olhando 2, 3 coisas ao mesmo tempo. E a quantidade de conteúdo que a gente consome por isso, os formatos que nasceram, porra, escalaram esse assunto de conteúdo. E aí a gente cai nesse problema, nesse desafio que você falou, que é, cara, reter a atenção das pessoas. Conseguir fazer com que o cara realmente olhe teu conteúdo. Realmente que ele tenha um call to action ali para ir pro próximo conteúdo. Ou que ele vá para algum lugar. E aí, cara, para a próxima década, quanto mais o conteúdo for pra gente, mais vai funcionar. Cara, você conseguiu ter um posicionamento nas suas redes sociais. Hoje você é uma grande referência e você consegue se destacar, né? Num meio que é extremamente congestionado, né? Assim,
O digital ele está muito popularizado, né? Todo mundo hoje tem condições de estar no digital, tem perfis de todos os tipos mais variados. O que você diria que é uma estratégia para você conseguir se diferenciar no teu posicionamento digital? Seja uma pessoa, seja uma empresa, uma marca, como ela pode se diferenciar num mar de um monte de gente ali? Uma coisa que fica até, como você falou, é tanto conteúdo, é tanta coisa. Cara, primeiro, sabendo que você vai ter etapas, né? E você começa falando para um grupo pequeno de pessoas que vai ser muito engajado com você. Depois você vai para um grupo maior, lookalike, que a gente chama, né? Ou seja, depois você vai para um grupo maior de pessoas, igual aquelas pessoas que falam com você. Aí dali em diante, você vai começando a ter personas diferentes dentro desse grupo. E aí você vai crescendo a sua linha editorial e a sua estratégia de distribuição para esses diferentes personas. Então eu comecei falando de e-commerce para cliente pequeno. Aí depois de um tempo eu estava falando de e-commerce para cliente médio. No meio desse caminho eu vi que tinha as agências. Então eu comecei a falar para dono de agências para fazer parceria. Aí o dono da agência ele tem outros problemas a não ser o e-commerce, que é gestão, é venda. Aí eu comecei a falar de venda. Aí quando eu comecei a falar de venda, eu comecei a falar também com um cliente grande. Que não era eu vendendo a loja para ele, era eu falando sobre social selling para ele. Perfeito. Já trouxe mais um persona aqui pro lado. E aí você vai criando a sua linha editorial para ir falando para aqueles diferentes personas. Então assim, acho que a primeira coisa é entender essa escada de evolução. Isso é o mais importante. Pensa o seguinte, quando você não tem autoridade e você tem muita audiência, você é muito conhecido e pouco reconhecido. O que acontece com isso? Você lembra do caso na pandemia do cara da Rappi, que foi maltratado por um cliente e aí vazou na rede social e ele ganhou 3 milhões de seguidores? Sim, sim. Onde está esse cara hoje? Não sei, não ouvi falar mais. Porque o cara ele teve uma exposição para muita gente e aí ele não trouxe consistência, não trouxe autoridade. É mais ou menos como se você fosse fazer um imã no qual você quer prender um negócio, esse armário, só que o teu imã é desse tamanho. É a mesma coisa quando você não tem autoridade e quer se expor a uma audiência muito grande. Perfeito. Pouca gente vai conseguir se conectar com você. Exemplo, pra galera que tá realmente com exemplos do que a gente tá falando. Quando eu era dono da X-Tech, eu fazer parte da Porsche Cup não fazia sentido. Por quê? Porque eu ia conhecer os caras e ninguém ia conhecer a X-Tech. Então toda hora eu ia precisar ficar tendo que apresentar a X-Tech pros caras. Dentre uma estratégia, o resultado ia ser muito menor. O trabalho ia ser muito maior. Para eu me conectar, para os caras quererem, né? Porque a vida é assim. Sim. Eu, sócio da Vetex, todo mundo já sabe o que é o Vetex Day, todo mundo já conhece. Então, qualquer hora que eu fosse me apresentar ou fosse falar, eu ia ter muito mais aderência àquela relação. Então, é muito sobre isso. Então, antes de você querer ter alcance, você tem que ter autoridade. E o que te dá autoridade? Um grupo pequeno de pessoas. Que sejam engajadas, que compartilhem, que vivenciem ali o teu conteúdo. Feito isso, aí você começa a entender esses diferentes personas e ir adquirindo isso. Agora, como é que você busca esse diferencial? Principalmente, rede social não é só sobre diferencial. A rede social, para ela te dar resultado, você precisa entender o que está viralizando, ou seja, o que é mainstream, o que está viralizando, qual é a modinha, e você tem que fazer a modinha. Esse Perfeito. É o primeiro ponto. Isso vai te dar viralização. Aí você tem que ter autenticidade. Você tem que ter a sua identidade. Você tem que ter, cara, o que você é bom? O que você fala? Pode ser num formato, pode ser um quadro, pode ser um tipo de dica. Qual a tua identidade? O que o cara vai ver e vai lembrar de você? O que o cara vai ver e vai falar, pô, isso aqui é conteúdo do Paulinho. Pô, isso aqui é o Paulinho. Porra, essa visão do Paulinho. E aí entra o terceiro pilar, que é a consistência. Que é qual a consistência que você suporta fazer. Que você está pronto para fazer. Que a tua criatividade, que a tua produção de conteúdo vai dar conta. E aí, quanto mais você tem uma agenda, uma dinâmica de vida
com mais coisas interessantes, mais fácil vai ser. O sucesso do digital, Paulinho, fica essa dica para todo mundo que está assistindo a gente, é você ser interessante e não interesseiro. Esse é o sucesso digital. Ser antes interessante para depois as pessoas se interessarem por você. E não você estar interessado nas pessoas. Então, a pessoa que entra na rede social interessado já só em vender, em só ir fazer oferta, em só ter mais seguidor, essa pessoa, você pode ver que ela não tem engajamento, ela não cresce. Agora, a pessoa que entra e fala assim, cara, eu quero registrar as coisas, quero ser interessante, deixa eu entender quem são as pessoas, deixa eu entender. E aí, obviamente, entra toda uma mágica, né? Porque, pô, nem sempre as pessoas que te seguem são aquelas que olham o teu stories. Nem sempre as pessoas que curtem o teu feed são aquelas que olham o teu... Então você tem que entender muito bem lá dentro as regras do jogo para você se preparar para jogar. Você falou um pouco antes aqui sobre a inteligência artificial. É um assunto que está todo mundo falando, inclusive SXSW, que foi agora a semana passada, só se falou nisso, né, como realmente a nova tendência. Conta um pouco da tua visão sobre isso, no que isso vai impactar e até principalmente na tua área de origem, aí, que é o e-commerce. O que você entende que a inteligência artificial vem e vai mudar nessa área? Bom, boa pergunta. Vamos começar com conceitualmente inteligência artificial, né? Isso é um negócio que a gente já trabalha e tem algumas aplicações nos últimos anos. Só que agora chegou num nível, né, absurdo, porque a inteligência artificial ela é um bicho digital, mas é um organismo vivo que vai aprendendo com o tempo. Então, na verdade, durante esses últimos anos, ela já existia, só que ela estava aprendendo, assim como nós, seres humanos, que vamos aprendendo ao longo da vida. Por isso que as empresas têm que tanto ter conselheiros cabelo branco, como precisam, às vezes, ter conselheiros novos para poder exatamente ter esse intercâmbio entre duas perspectivas completamente diferentes. Então, a inteligência artificial ela já existe há algum tempo. Hoje, nós estamos vivendo a era da aplicação da inteligência artificial. O G4, por exemplo, já trabalha nos últimos 12 meses para fazer uma inteligência artificial focada para negócios. Então a gente fez com que a inteligência artificial aprendesse como o Alfredo responde mentoria, como o Thales responde mentoria, como o Nardon responde mentoria, como os outros mentores respondem mentoria. Pegou meu livro, palestras, tal, para exatamente a gente poder usar ela. O cara poder usar ela para criar um playbook de vendas, usar ela para criar outras coisas. Então a gente está fazendo uma aplicação para negócio muito legal. Quem quiser conhecer depois, acessa lá o site do G4 que vai ter. Você falou um negócio agora que eu achei muito louco, né? Porque na imersão tem a parte da mentoria, né? Será que vai chegar um ponto que o mentor vai poder ser substituído por uma inteligência artificial, cara? Já pensou que louco? Não sei se o mentor vai ser substituído, mas com certeza vai ter uma ferramenta que as pessoas vão ter acesso ali e vão poder fazer as perguntas e ter as respostas com base no conhecimento. Então, com base... O que eu quero dizer assim, não o mentor ser substituído, mas o mentor ser substituído por uma inteligência artificial dele mesmo. Vai ser uma extensão, né? Mas é isso, o G4 já está fazendo isso. Porque quando a gente faz a imersão, por exemplo, na parte das perguntas, por exemplo, que a gente fica lá na imersão junto com você, junto com o Nardon, eu vou poder conversar com ele 10 minutos a respeito do meu business. Se eu tivesse lá um botzinho do Nardon, um botzinho do Alfredo, eu poderia conversar horas, né? É isso, mas é isso aí, a gente já está fazendo. Eu tô dando exemplo nosso, mas está existindo milhões de aplicações. Parte de audiovisual é absurdo. Você tira som, você limpa som, você cria uma voz igual à sua, mais inteligência artificial, que te permite ter uma qualidade do som muito mais, que isso automaticamente hoje nas redes sociais, que são muito usadas com som, né, com som original, ajuda a distribuir ainda. Quanto melhor a qualidade do teu som, mais gente na tua live. Quanto maior a qualidade do teu som, mais o TikTok vai entregar o teu conteúdo. Porque imagina, os caras estão recebendo milhões de conteúdos por segundo. O que o algoritmo deles faz, primeiramente? Cara, o que é trend, o que tá viralizando mais rápido, o que tem mais qualidade para eu entregar. Então eles têm ali os check deles de tem qualidade, entrega. Engajou, vai mais. Então tem tudo. Postou com baixa qualidade.
Baixa qualidade, mas engajou muito. Vai, distribui. Então, imagina, é uma inteligência artificial, que a gente antes chamava de algoritmo. Fazendo isso o tempo todo muito rápido. Então, assim, esse é o conceito da inteligência artificial. O que ela fez muito assustador? Ela botou todos os outros temas no inverno. Então, ela pegou cripto, NFT, DAO, metaverso. Acabou. Passou a mão em todo mundo, botou no bolso, falou, gente, depois a gente fala disso. E ela deu um turnaround no mundo. Só se fala em aplicações de inteligência artificial, né? E aí tem os dois lados. Tem um lado do otimismo, que só vai ser vitória, e tem um lado que o Elon Musk já declarou no podcast, que é o lado negativo, né? Que ele acredita que pode ser um caminho sem volta. E a gente já viu isso em filme, né? Então, provavelmente essa confusão vai acontecer mesmo em algum momento da humanidade. Beleza. Talvez a nossa extinção não seja um meteoro, mas seja uma porra dessa que nem a gente já viu em vários filmes. E não acho tão maluquice, não. Eu acho que a gente não vai estar mais aqui pra ver, tomara, né? A gente não. Falando de humanidade, talvez seja mais ou menos por aí. O que eu vejo como grande impacto no marketing? Área de CRM. Área de copywriter. Então, hoje você tem uma dificuldade, muitas vezes, de, como é que eu pego um e-mail e crio várias versões desse e-mail de acordo com meus grupos de clientes? Cara, é manual. Você tem que ter capacidade de olhar aquele grupo de clientes. Você tem que ter... Quando você virar e mandar para a inteligência artificial, pesquisar últimos 12 meses de compra de clientes assim, assado, e aquela inteligência conseguir lá na tua base, pegar esses dados e já te falar, olha, essas são os e-mails que essas pessoas mais clicaram nos últimos tempos. Com base nessas informações, está aqui uma sugestão de e-mail marketing para você mandar para eles. Animal. Então, assim, o bagulho vai ficar doido. Resumindo, galera, o bagulho vai ficar doido. Maravilhoso. Esse eu acho que vai ser uma disrupção que a gente vai estar próximo de viver. Então, minha aposta é inteligência artificial para copywriter e principalmente para CRM vai mudar. E eu tenho uma tese para falar isso aqui, para nego não me achar louco. Nos últimos 10 anos, as empresas se vangloriaram por ter dados. Então, o NRF, tudo era Big Data, Big Data, Big Data, Big Data, Big Data, não sei o quê. E dados, e dados, e dados, e dados. E as empresas, elas documentaram as informações e passaram a ter acesso a elas. Era isso. Você vai numa empresa grande, enterprise, não vamos citar nome. Não, olha aqui, eu consigo controlar, eu consigo saber aqui qual é a minha base de cliente que mais consumiu, que mais não sei o quê. Isso, over year, não sei o quê. E não. Aí você fala assim, legal, então agora pega essa base de cliente, vamos mandar uma mensagem para os vendedores para eles poderem entrar em contato. Então, veja bem, porque não sei o quê, Então, ter os dados virou motivo de orgulho, né? O dado é um novo ouro, e as empresas com dados. Mas os dados, eles tinham, por complexidade de integração de sistema, sempre pouco acionável. Então, para você acionar os seus dados, era muito complexo, muito difícil, não rodava bem. Dava problema, tu pode ir em qualquer empresa, de qualquer tamanho, tem que ser CRM, não sei o que lá. Dados sempre vai ser um problema. Eles existem, eles estão lá, mas eles são sempre um problema. Eles não são uma solução. Para você usar ele como solução, dá trabalho pra porra. Tu tem que envolver gente, tem que botar não sei o que lá. Cara, não vai ter mais isso. Porque tu vai pegar aqueles dados e vai falar, inteligência artificial, por favor, estude os meus dados. Cara, e aí você tá substituindo o programador, tu tá substituindo muita frente de acordo, né, com isso. Então, assim, essa é a minha tese. Eu acho que isso vai ser um impacto gigante. A gente teve aqui, alguns episódios para trás, a gente teve o Vitor aqui, CMO da Raia Drogasil, que é um dos maiores CRMs do varejo brasileiro hoje. Virou mídia, né? Virou mídia, exatamente. Mídia. E ele falou que o maior desafio realmente é esse. É você conseguir gerenciar, fazer com que esses sistemas todos conversem e ter esse gerenciamento dessa imensidão de dados que eles têm. E aí agora imagina tu ter um funcionário imaginário, invisível, que pode ter a chave de todos os sistemas e que entra em todos os lugares e aprende em semanas. Maravilhoso. É sobre isso. Maravilhoso.
Alfredão, você como um bom mentor, eu acredito que você também tenha mentores, né? E principalmente ao longo aí da sua carreira você tenha tido. Eu queria que você dissesse assim, cara, qual foi assim, o conselho mais valioso, assim, que você fala assim, puta, isso aqui, assim como eu tive o Alfredo, que me trouxe o insight do Omnimedia, que me trouxe o insight do podcast, queria que você mencionasse pra gente, assim, alguma coisa que fala assim, putz, isso aqui foi uma virada de chave pra mim. Algum conselho que você teve. Eu vou falar uma coisa que eu nunca falei, eu acho, em outro podcast. Opa, adorei. E o cara até levantou pra gravar. Vou falar uma coisa que eu nunca falei em outro podcast. Na verdade, eu falei hoje de manhã num papo que eu tive, que era também de um projeto de cast, mas eu acho que eu nunca falei assim ao vivo. E eu não vou falar, eu não ouvi isso dessa pessoa, mas isso pra mim foi uma das maiores mudanças de chave do Alfredo da minha vida. Mas a pessoa, o meu grande mentor, o cara no qual eu sou grato por onde eu cheguei e faço questão de falar o nome dele em qualquer podcast, em qualquer artigo. Cara, se você ler os meus livros, Eu já tô imaginando quem seja, mas vamos lá. Quem é? Mariano? Mariano. Boa. Tipo, Mariano Gomide, de Faria, fundador da Vetex, CEO hoje lá. Foi o cara que, desde a primeira vez que eu tive a oportunidade de ouvir ele falar numa palestra, eu falei que ia trabalhar pra ele. Ele falou, porra, vai trabalhar comigo, não é pra mim. E desde então, qualquer interação que eu tenho com o cara, de vida pessoal, de casamento, de família, de dinheiro, cara, absolutamente tudo. Eu me espelho, eu ouço, eu aprendo, eu respeito. É o cara, assim, meu irmão, que pra mim é o meu grande mentor, o cara que... até no IPO falei com ele, assim, a gente já teve fases e fases, né? Mais próximos, mais separados e tal. E eu falei pra ele, cara, eu posso estar sendo aplaudido por 10 mil pessoas. Se você não estiver aplaudindo, é como se não valesse nada. E é essa sensação que eu tenho. Eu não tô falando isso por, sabe, porque... Não, é a sensação que eu tenho nas coisas que eu faço. Então, a aprovação dele pra mim é algo muito relevante, sabe? O aplauso dele, o tipo, porra, que legal, o elogio, a crítica, é algo muito importante. E ele foi o cara que me provocou na minha vida, em todas as grandes viradas da minha vida, né? Desde dele querer comprar a X-Tech, eu ter que preparar ela pra vender pra ele, negociar com ele 10 meses, que foi foda, mas eu aprendi muito negociando com ele. Nada na minha vida me ensinou mais do que o M&A, do que a venda. Processo de venda, o processo de o cara te ligar e desligar e aí falar tô ocupado, e te deixar num nível de vulnerabilidade tão grande que quando o cara te liga tu tá desmontado, porque você se colocou nessa posição. Então, cara, eu fui aprendendo e a minha relação com ele é muito foda, porque eu aprendo sem ele ensinar. Eu não preciso que ele me ensine. Eu preciso só assistir. Perfeito. E aí eu preciso ter essa oportunidade, né? De estar com ele, de assistir. Esse carnaval a gente passou junto esquiando. O tempo que a gente ficou junto já foi e o Mariano, ele tem uma característica, é um cara muito sério. Não, e apaixonado por educação. E muito generoso, né? Muito. Em dar feedback, e muito sincero. Cara, é um cara que agrega. Perfeito. Em tudo que eu vejo ele fazer, ele agrega. Tem os defeitos dele como qualquer ser humano, tem a harmonia dele, mas é um cara que, puta, pra mim, não teria como eu não citar ele. Eu conheço o Mariano há 23 anos, né? Antes de Vetex, antes de Dax, antes de tudo isso, eu tive um grande prazer de conhecer o Mariano lá no começo aí da nossa trajetória. E ele merece muito, cara. A família incrível. Mariano, um beijão pra você, viu? Bom, agora eu vou te falar o outro lado, qual foi uma das coisas que lá atrás aconteceu comigo, que foi muito disruptivo pra mim. Eu sempre fui o cara de bairro. Eu sempre construí a minha ambição em cima do bairro que eu morava. Então eu sempre admirei e olhava e falava, pô, esse cara tem uma academia e uma padaria aqui na Tijuca. Que maneiro. Pô, esse cara tem 2 colégios aqui na Tijuca. O cara tinha 2 colégios, morava numa rua legal, tinha um carrão, e era o cara que eu admirava e eu via aquilo ali como uma vida, como um plano de vida. Então, eu até meus, 20 anos, 21 anos, a Tijuca era o meu mundo. Era teu sonho. Era ir pra Barra surfar, mas, meu irmão, quando eu olhava a minha rotina, eu não me imaginava. Eu me imaginava mais velho com meu filho na Tijuca. E aí, um belo dia, eu vim, né, já estava começando a vender cartão de visita, eu vim para um evento jogar polo aquático aqui em São Paulo.
E aí no avião eu olhei e falei assim, meu irmão, olha quanta luz, brother. Pô, né? Olha quanta gente tem pra comprar cartão e imã de geladeira. E aquilo ali meio que mexeu com o meu sensor. Desregulou. No avião, olhando de Desregulou, cima. deu uma desregulada. Alguns anos depois, eu patrocinei um evento do Sebrae. Se eu for contar a escadinha, alguns anos depois, eu comecei a anunciar no Google. E aí começou a vir clientes que eu não conhecia. Começou a vir nego me ligar, pedir informação, fechar trabalho que eu nunca tinha visto na vida. Eu falei, caraca, eu não preciso vender só pra quem eu conheço. Desregulou mais um pouquinho. Aí vem um evento do Sebrae, Feira do Empreendedor. E aí eu comprei um stand por R$3.200 em 3 parcelas. Na época era dinheiro essa porra. Aí, meu amigo, quando eu cheguei no evento, que eu vi 35 mil pessoas no pavilhão do Rio Centro, no Rio de Janeiro, meu stand lotado, as pessoas querendo saber de X-Tech, 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 X-Tech. A gente fazendo parceria, vendendo. Falei assim, cara, você tá maluco. O mundo é maior do que o que eu imagino. O mundo não é a Tijuca. O mundo não é a Tijuca. E aí, em fevereiro do ano seguinte, esse era dezembro, em fevereiro a gente veio pro Feira do Empreendedor em São Paulo, que acontecia em fevereiro, e eram 110 mil pessoas. Cara, aquilo ali implodiu a minha cabeça, implodiu a minha ambição, e ali começou a, com certeza absoluta, lembrei disso hoje, mas ali começou um novo nível de comprometimento com a minha própria ambição. Do tipo, porra, aonde eu realmente quero chegar? E aí os padrões começaram a ser bem diferentes, começaram a mudar e hoje eu só vou na Tijuca pra votar. Sensacional. A cada 4 anos. Cara, eu vi um conteúdo de um amigo nosso, Daibs, vi um conteúdo dele essa semana, ele falando a respeito de trabalhar muito ou trabalhar pouco. Ele como um empreendedor de sucesso, médico, né, e hoje empreendedor de sucesso, ele convive com pessoas ou convivia com pessoas que diziam, pô, você está trabalhando demais, você já alcançou aí, você já realizou seus sonhos, e você está trabalhando demais. E ele disse que aquele grupo começou a tentar convencê-lo de que ele estava errado de trabalhar tanto. E aí a decisão dele foi qual? Mudar de grupo. Mudar de grupo. Não é trabalhar menos, eu tenho que mudar de Mas grupo. eu acho que é o grande valor do G4 Club. Perfeito. Você olha lá e fala assim, puta, mano, eu tenho menos disciplina que o outro. É isso. Puta, mano, eu tô mais gordo que o Sou outro. menos bem sucedido, Caralho, eu tô faço mais menos pobre que o outro. esporte, Porra, eu tenho menos dinheiro, o meu carro é pior. E aí você vai se colocando numa posição, e aí, pô, você é um exemplo, você entrou no clube, se transformou, né, fisicamente, o Rig se transformou. Então, esse lance, né, esse clichê, que muita gente fala em situações diferentes, mas é uma grande verdade, de que, cara, você vai ser a média das pessoas que você anda. Se é 5, 10, 20, não interessa. Mas a média das pessoas que você anda, com certeza você vai ser. Se você anda com gente feliz, você tende a ser mais feliz. Se você anda com gente saudável, você tende a ser mais saudável. E por aí vai. É uma regra básica da vida. Não tem muito mistério. A gente é um ser muito influenciado. Não interessa quem você é, a gente é um ser muito influenciado. Essa é a grande realidade. O ser humano é um ser altamente influenciado. Não é à toa que o mundo, depois da rede social, se transformou em influenciadores. E é sobre isso mesmo. E assim, e partindo dessa premissa, sabendo que somos influenciáveis e facilmente influenciáveis, temos que escolher muito bem os ambientes e as pessoas com quem convivemos, né? Assim como dizia meu pai também, crie seus hábitos e torne-se escravo deles. Então, tome muito cuidado quando você for escolher um hábito. Porque se for um hábito ruim, você vai se tornar escravo de um hábito ruim. É isso. Então, basicamente é isso. Alfredo, só te agradecer, cara. Que conversa maravilhosa, que delícia de papo. Você vai ter que voltar aqui várias vezes. Você é o pai dessa ideia toda. Você é o pai do termo Omnimídia, que, como você mesmo disse, daqui a alguns anos vai se tornar... Eu sou o espermatozoide, o pai é você. Tá certo. Tá certo. Obrigado mais uma vez. Tamo junto, irmão. Prazer sempre estar contigo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela parceria sempre, por apoiar minhas loucuras, estar sempre envolvido nos meus projetos. Tamo junto. Galera, bora vender. Siga lá, @Alfredo Soares. Vamos pra cima. Valeu. É isso aí, pessoal.
E assim chegamos ao final de mais um episódio. Esperamos que você tenha gostado dessa conversa incrível sobre dicas de marketing e vendas com o Alfredo. Não perca as novidades do Omnimedia Cast. Siga a gente nas redes sociais e compartilhe sugestões com a gente. Eu quero realmente pedir para você, se você curtiu e gostou, compartilha com seus amigos. E se por alguma razão você não gostou, nos mande a sua crítica. É muito rico para a gente receber as suas críticas e poder melhorar para poder ter um conteúdo cada vez mais relevante e mais adequado às suas necessidades. Conto com vocês nessa dica comigo, tá bom? Um abraço!